paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando agora este vídeo abençoado com a ajuda de Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo e agradecer também a Deus pela vida de cada um de vocês, a quem esse vídeo for chegar pelo YouTube, para que vocês possam estar aí me ajudando o canal Palavra Viva, canal da mensagem da Palavra de Deus, de louvor, de oração. Esse é o objetivo, o reino de Deus e pela salvação das vidas, pela salvação eterna que Deus tem para a vida de cada um de vocês, de cada um de nós e para a nossa casa também. E Deus me deu a letra de um louvor e que eu não poderia ficar só comigo, Mas eu creio que Deus me deu para poder compartilhar com vocês, até onde esse vídeo chegar. E o título dela é Água da Vida. Eu creio que é Deus que me abençoou meu esposo, nos abençoou com essa letra, com esse louvor. E ele nos deu até a melodia. E eu vou estar eu vou estar aqui louvando ela agora. E eu creio que através desta letra, desse louvor, Deus também pode estar te abençoando. Aí nós vamos ler uns versículos da palavra de Deus, desde já, que só para poder já vocês, se tiver com a Bíblia de vocês aí para vocês poderem estarem abrindo, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos 10, 13 e 14. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar fazendo uma breve oração. Em nome do Senhor Jesus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. A água é limpa, a água é boa, a água é pura. A água liberta e tira a sede, sim, a água cura. A água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. E quem quiser beber dessas águas, tem que descer na olaria que é de Deus. A água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio do trono de Deus. Água da vida, água que brota
do rio do trono de Deus. E Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é a fonte das águas vivas, que é o Espírito Santo, a água da vida, água que brota do rio, do trono de Deus, Deus, Deus. Água da vida, água que brota do rio, do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio, do trono de Deus. Água da vida, água que brota do rio, do trono de Deus. Do rio, do trono de Deus. Do rio, do trono de Deus. Amém. Deus seja louvado eternamente na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar na palavra. Ela se encontra como eu disse, no Evangelho de João, no capítulo 4, desses 3 versículos aqui, ó, que eu passei para vocês, né? No versículo 10, no 13 e no 14. E está escrito aqui no 10. Jesus respondeu e disse-lhe, quer dizer, Jesus respondeu e disse para aquela mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E no 13 ele fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, aqui, Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana, que ela foi lá no poço, né, para poder tirar água. E Jesus pediu para ela, né, dá-me de beber. Jesus pediu para ela, para que ela pudesse dar um pouco daquela água, né, para que ele pudesse estar bebendo. E ele falou para ela que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, ele falou para ela, ó, você me pedirias e eu te daria água viva. E a água viva aqui, ela é a palavra de Deus. Ela é o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. E essa fonte aqui, que nós entendemos na palavra de Deus, de água viva, que fala que é Jesus Cristo, a fonte dessas águas vivas era um símbolo do amor de Deus. E aquela mulher samaritana, ela não sabia disso, que ela estava falando o quê? Espiritualmente falando, com a própria fonte das águas vivas, que poderia estar não só matando a sede dela física, a sede dela, né, com a água física,
mas que também poderia estar matando a sede dela, o quê? Espiritual. Que poderia estar o quê? Enchendo, né, o coração dela com a palavra de Deus. A palavra de Deus que, quando ela entra na vida de alguém, quando ela entra no coração de alguém nessa terra, ela o quê? Ela traz muito benefício. Ela traz a cura, ela traz o alívio, ela traz a santificação, né? A palavra de Deus, ela traz o quê? A saúde tanto física, mas a saúde mental, ela traz saúde espiritual, ela traz uma saúde completa para a vida da pessoa, ela traz renovo, ela traz um novo nascimento, ela traz o quê? O refrigério, ela traz o consolo, a palavra de Deus, ela traz o que? A ressurreição, né? Ela traz a ressurreição, ela pode trazer aquela pessoa que, porventura, se encontrar morta, não literalmente falando, não fisicamente, mas que se encontra que é morta espiritualmente, a palavra de Deus pode ressuscitar ela dessa morte, espiritualmente falando, né, desse sono espiritual, e pode o quê? Trazer ela de volta o quê? A vida, né? Trazer ela de volta o quê? A normalidade. A palavra de Deus pode fazer isso por ela, fazer isso, como também a palavra de Deus, ela pode também trazer de volta até mesmo uma pessoa que porventura estiver morta fisicamente mesmo, porque o milagre que Deus operou no passado, o milagre que o próprio Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, quando ele andou aqui nessa terra, que ele operou lá atrás, não ficou só no passado, não ficou só no tempo da antiguidade, não ficou só na época dos discípulos, na época dos profetas, naquela época, naquele tempo antigo, não. O milagre de Deus, ele ainda é real, ele ainda existe nesses dias de hoje que nós estamos vivendo. Ele existe em cima dessa terra ainda. E até mesmo Deus poder ressuscitar uma pessoa, entendeu? Que está morta, Deus trazer ela de volta. A única diferença está aí, que só não vai acontecer se Deus não quiser. Não porque Deus não tem o poder de realizar esses milagres, todos os outros que ele realizou no passado, nos dias de hoje, porque Deus tem. Porque Deus, ele é a própria que é fonte de todo poder, de toda autoridade, de toda força, de toda a criação, da água da vida, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus, o que é a fonte da água da vida. E Deus, o que? Ele pode todas as coisas. Ele fala no Evangelho de Lucas que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, é possível para ele. E a morte, se a gente for olhar com os nossos olhos naturais, com nossos olhos físicos, humanos, nós vamos ver não só no passado, na época dos profetas, dos discípulos, de que Jesus andou na terra, mas nessas épocas mesmo de hoje, nessa geração que nós vivemos. Se a gente for olhar com esses olhos humanos, ressuscitar uma pessoa que está morta é como se fosse uma loucura, né? Como se fosse uma coisa assim de louco. Mas para a palavra de Deus, para Deus que é o dono da palavra de vida eterna, para Jesus Cristo que nessa terra Deus enviou e que muitos milagres ele efetuou, ele operou na vida de muitas pessoas, né? Até na beira do caminho, e um deles foi a ressurreição de algumas pessoas que realmente estavam mortas fisicamente. Não existe essa barreira, né? Não existe esse bloqueio e não é loucura. É possível porque Deus tem poder para fazer isso. Jesus Cristo tem o poder para fazer isso. O próprio Espírito Santo de Deus tem poder para fazer isso. Por que eu estou falando que até o próprio Espírito Santo de Deus
tem poder para fazer isso? Porque está escrito também na palavra de Deus que quando Jesus Cristo, ele falou com o Pai, a Deus, está tudo consumado, e que ele entregou, que ele rendeu o Espírito dele de volta para o Pai, para Deus, ele inspirou, ele morreu. E então ele inspirou, ele morreu. Mas mas foi para se cumprir a palavra de Deus. Foi para que ele pudesse pregar, né, para os espíritos em prisões daquelas pessoas da época de Noé. Eu creio, pelo que eu entendo na palavra, é por isso que Deus permitiu ele ficar esses três dias no seio da terra. Mas ele não morreu para sempre, ele não desceu, enfim, ele não foi lá para a sepultura, para onde ele foi enterrado, para ficar lá para sempre. Não, foi só para Deus cumprir este propósito que Deus teve naquela época para com os espíritos daquelas pessoas que tinham partido, pelo que eu entendo, sem ter ouvido que o Evangelho. E no terceiro dia, a palavra de Deus fala que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ressuscitou o Filho dele, amado, ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Então, para eles, até para o Espírito Santo, nos dias de hoje, é possível sim ressuscitar uma pessoa que fisicamente está morta. Assim como está dormindo espiritualmente ou que está morta até mesmo espiritualmente. É possível. Para o homem não é possível, não. Para mim, não é possível. Mas para o nosso Deus vivo, para o Filho dele, para o Espírito dele, para a palavra dele, é possível sim. É só a gente crer. E essa água viva que Jesus Cristo podia dar para aquela mulher samaritana que ele falou, o quê? É uma água que poderia trazer todos esses benefícios para a vida dela, para a casa dela, para a vida daquelas pessoas que moravam ali na região dela, naquela época. Inclusive o que é a ressurreição mesmo, de uma pessoa que fisicamente falando naquela época estava morta. E a palavra de Deus, ela salva. Porque Deus fala também no Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo 1, Deus fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então, Deus aqui está falando aqui, é da palavra, que no princípio que a palavra estava com Deus, a palavra que é o próprio Jesus Cristo. E a palavra o que estava com Deus. Quer dizer, no princípio era a palavra, quer dizer, no princípio Jesus Cristo, ele era o verbo de Deus, quer dizer, a palavra viva de Deus. E o verbo, que é a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo, estava com Deus. E o verbo que era Deus. E ele teve o quê? Que se fazer, e ele o que? Pegou, se fez em carne, né? Em forma de carne, e pegou, habitou o que? Entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo aqui é a palavra. Então, Jesus podia dar esta palavra viva para ela, que era ele mesmo, para poder abençoar a vida dela aqui na terra, na caminhada, e para poder salvar a alma dela, para salvar a casa dela por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que vocês entenderam o conteúdo aqui, né? Da palavra de Deus, aqui do Evangelho de João 4, né? É o capítulo, né? Nesses 3 versículos, 10, 13 e 14, aonde está falando aqui da passagem da mulher samaritana. E aqui também, nesse versículo, aqui,
1 e o 2 do capítulo 1 do Evangelho de João, onde fala, né, do verbo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? E que eu creio que o Espírito Santo de Deus, daqui para frente, aonde você estiver, vai estar falando melhor com vocês, tá? Durante a caminhada pela frente, eu costumo dizer até Jesus Cristo voltar, o nosso Salvador eterno, para fazer vocês entender um pouco melhor o que hoje eu acredito que Deus aqui me deu a oportunidade de levar para vocês aqui no Evangelho de João, aqui, tá? No capítulo 1, no versículo 1 e 2, e aqui no capítulo 4 de João, também, do Evangelho de João, capítulo 10, quer dizer, o capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 10, no versículo 13 e o versículo 14. E eu vou deixar para a meditação, para a reflexão de cada um de vocês, tá? E da casa de vocês também, tá? E que Deus possa continuar abençoando vocês. E agora eu vou estar aqui encerrando esse vídeo com uma oração. E eu creio que daqui para frente Deus vai estar aí, né? Pela misericórdia dele, dando mais condição de nós podermos, né? Estar fazendo mais vídeo para poder estar compartilhando com vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai de misericórdia infinita, soberana e eterna. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nessa hora, Deus, eu estou aqui, meu Pai, me colocando em oração diante do Senhor, para poder, meu Pai, agradecer ao Senhor primeiro pela tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse vídeo, meu Pai, pela palavra que o Senhor me deu a oportunidade, meu Pai, para poder estar compartilhando com as pessoas do outro lado. Também, meu Pai, pelo louvor, meu Pai, abençoado, pela letra abençoada que o Senhor tem nos dado. E também, meu Pai, por poder estar aqui fazendo essa oração ao Senhor. Pela vida de cada uma das pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. Meu Pai, esteja ela onde ela estiver, seja na casa dela, seja no local de trabalho, seja, meu Pai, no aeroporto, numa rodoviária, num porto, numa estrada, seja numa unidade de saúde, seja internada, seja, meu Pai, na beira do caminho, seja até mesmo, meu Pai, até mesmo lá, meu Pai, na casa do Senhor de oração, aonde, meu Pai, as pessoas que as pessoas costumam usar muito, meu Pai, o celular, até mesmo para ler a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, que aqui foi lida, meu Pai, que o louvor que aqui foi entoado para o Senhor, que essa oração que está sendo feita possa, meu Pai, ir de encontro com a vida de cada uma delas, e possa, meu Pai, ir de encontro com a necessidade de cada uma delas, seja, meu Pai, necessidade na saúde, seja necessidade, meu Pai, na vida espiritual, seja no casamento, na família, seja financeira, seja, meu Pai, qual for a necessidade dela, seja no nível que for, meu Pai, seja em qual for a área da vida dela, que, meu Pai, ela possa estar sendo alcançada. E que o Senhor, assim, meu Pai, possa estar, meu Pai, libertando, possa estar curando, possa estar sarando, possa estar abençoando com as bênçãos do Senhor sem medida, com a tua provisão, com a tua proteção, com a tua justiça e milagre, e com a tão grande salvação eterna do Senhor, meu Pai, por meio do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. É que eu te oro, meu Pai, desde já, e eu já te agradeço em nome, Deus, do Pai, que é o Senhor, em nome do Filho do Senhor, que é Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo, Deus, que é o Consolador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém.